Como a Polícia Federal se preparou para seguir o rastro da propina. Nossos repórteres conseguiram detalhes inéditos de toda essa operação. Câmeras foram instaladas em lugares secretos. E em um dos casos, policiais ficaram numa sala acompanhando as imagens da entrega do dinheiro. Investigadores na caça dos suspeitos. Câmeras instaladas pela Polícia Federal em lugares estratégicos para não chamar a atenção. Uma delas dentro de um carro. Obrigada por tudo, viu? Uma outra bem pequena, escondida na camisa de Ricardo Saldi, um dos diretores da JBS que assinaram um acordo de delação premiada. Objetivo, gravar a conversa com o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, sem o político saber. Você está subindo, eu fiz 55. São técnicas de investigação e equipamentos que foram usados pela Polícia Federal nas chamadas ações controladas, em que, com autorização da Justiça, as operações são combinadas previamente com os delatores. A ação controlada é um procedimento de vigilância, de monitoramento. São aparatos de tecnologia para decidir o melhor momento da colheita da prova. O Fantástico apurou detalhes dessa investigação que levou cerca de um mês. Para evitar possíveis vazamentos, ou seja, que os suspeitos acabassem descobrindo que eram investigados, apenas 5 policiais federais, todos com base em Brasília, conheciam a íntegra do processo. Nem os superiores desses 5 policiais sabiam de tudo. Além disso, os agentes que faziam a vigilância e as filmagens nas ruas não tinham conhecimento do que estavam investigando. Só eram informados, por exemplo, sobre as placas dos carros e os pontos de encontro combinados entre o delator e o suspeito. Foi o que aconteceu no dia 28 de abril, quando o executivo da JBS, Ricardo Saldi, esteve com o deputado Rodrigo Rocha Loures, num shopping de São Paulo. Além da microcâmera na camisa do delator, havia 5 policiais por perto, escondidos, filmando. Depois do shopping, o diretor da empresa e o deputado Rocha Loures, que foi assessor especial do presidente Michel Temer, estiveram numa pizzaria. Enquanto o diretor da JBS, Ricardo Saldi, e o deputado federal Rodrigo Loures estavam lá na pizzaria, agentes da Polícia Federal se posicionaram bem aqui, dentro de um carro. Os policiais estavam com uma câmera ligada para registrar tudo o que ia acontecer aqui do lado de fora. Os agentes filmaram quando o deputado saiu com uma mala. Botou no porta-mala, governo. Táxi. A mala tinha R$500 mil e foi entregue pelo executivo da JBS. Os agentes tentaram seguir o deputado, mas... Eu acho que a gente já perdeu. Na manhã, se perdeu, paciência. Mas para a investigação, o principal já estava comprovado, a entrega da propina. Também foram ações controladas as entregas de propina na sede da JBS em São Paulo nos dias 12 e 19 de abril. Nesses casos, quem recebeu dinheiro, R$500 mil de cada vez, foi Frederico Pacheco de Medeiros, um primo do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas. Essas entregas também foram feitas pelo diretor Ricardo Saldi. Eu já tinha fotografado todo o dinheiro, a série do dinheiro todo, tínhamos feito tudo de acordo com a Polícia Federal tinha nos pedido, e assim foi feito. Quando se fotografa uma nota, é para registrar o número de série. Cada cédula tem o seu. Isso é feito para ajudar a polícia no caso de uma futura apreensão. E saber, sem erros, que se trata do mesmo dinheiro entregue pelo delator. Ricardo Saldi deu mais detalhes sobre as orientações da polícia. Procurei acalmá-lo, tendo que eu fui orientado, procurei acalmá-lo, consegui acalmar. Tirei o dinheiro todo, falei, vamos contar o dinheiro, é importante a gente contar o dinheiro para não ter problema. E além de orientar, os policiais federais instalaram uma câmera na sala da JBS, onde Saldi e Frederico se encontraram. E assim, em uma outra sala da empresa, acompanhavam em tempo real as imagens da entrega do dinheiro.
Se houvesse algum problema, a polícia poderia intervir. Na entrega do dia 19 de abril, no estacionamento da sede da JBS em São Paulo, os policiais registraram o primo de Aécio passando dinheiro para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Policiais seguiram o carro de Menderson até o início da rodovia Fernão Dias. Depois, avisaram a uma equipe de Minas a placa e o horário previsto de chegada a Belo Horizonte. Os policiais mineiros ficaram aguardando na casa de Menderson e o carro realmente apareceu. Para os investigadores, mais uma vez, a corrupção estava comprovada. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as ações controladas começaram depois que o empresário Joesley Batista esteve na PGR, no dia 7 de abril, dizendo que queria fazer uma delação premiada. Foi quando Joesley apresentou aos procuradores a gravação da conversa que teve com o presidente Michel Temer. Eu, particularmente, registrei em áudio porque eu achei que seria importante, enfim, estar registrando aquela reunião. Quando gravei lá, eu não imaginava estar usando isso, né, para provar amanhã o que... Mas, se é necessário, nós vamos... Por telefone, o advogado Francisco de Assis e Silva, que defende o empresário, explicou que o equipamento usado foi um pendrive, uma memória portátil de computador que faz gravações de áudio. Tem um microfone e uma estabilidade de até 3 horas de gravação com bateria interna. Ele foi comprado no Brasil, equipamento de fácil acesso. Ele colocou no bolso e utilizou. Simples assim. Quanto à Polícia Federal, o trabalho ainda não terminou. Os agentes analisam documentos e arquivos de computador apreendidos esta semana. Assim, ainda podem surgir outras revelações do escândalo envolvendo políticos e a empresa JBS. Uma correção. Nós dissemos ainda há pouco que o delator Ricardo Saldi é executivo da JBS. Na verdade, ele é executivo da holding JIF, controladora da JBS. Da mesma forma, a Eldorado Celulose não é uma empresa do grupo JBS, e sim da JIF. Uma corrupção que parece não ter fim. Os escândalos que vieram a público essa semana aconteceram nos últimos 2 meses, quando o Brasil perplexo acompanhava as revelações surpreendentes dos executivos da Odebrecht. 3 anos depois do início da Operação Lava Jato, 12 anos depois do Mensalão e de inúmeras ações da Polícia Federal e da Justiça, o festival de conchavos e propinas continuava, agora sob o comando da JBS. Chegamos ao fundo do poço e como vamos sair dele? Segredos dos porões da política. Tem que manter isso. Conversas noturnas fora da agenda oficial. Aqui eu dei conta, de um lado, o juiz dá uma segurada. Pontas. Sempre que eu ia lá, eu levava os 2 extratos. Isso aqui é do Lula. E esse aqui é da Dilma. Encontros secretos. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. E malas e mais malas de dinheiro. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Depois de uma década de revelações sobre a banda podre da política nacional, não é fácil surpreender o eleitor brasileiro. Mas as gravações e delações premiadas dos donos da JBS e de outras dúzias de empresas aqui no exterior inauguraram um novo patamar de absurdos. Segundo os irmãos Joesley e Wesley Batista, o grupo nunca fez diferença de partido ou poder da República. Quem achou que a Odebrecht e outras empreiteiras construíram sozinhas a corrupção aqui no Brasil, descobriu nesta semana que a nossa democracia também vem sendo desconjuntada há muito tempo nos maiores matadouros do país. Procuramos pesquisadores e pensadores da política brasileira. Levamos a pergunta, afinal, como chegamos a esse ponto? No Brasil, nós temos a tradição da irresponsabilidade. É uma tradição brasileira
de um Estado e de uma sociedade que não são democráticas. Seria um destino inevitável, parte da nossa cultura, da nossa história? Pegar só por esse aspecto também é um erro. Até porque os donos da cultura, os portugueses, os espanhóis, vêm superando isto. Por que o Brasil não? A professora Maria do Socorro, da Universidade Federal de São Carlos, cobra dos políticos. Penso que falta esse espírito público de boa parte da classe política, né? Seja a direita, a esquerda, o centro. Com certeza isso acaba minando, né? Essa capacidade dele, enquanto político, de se juntar com outros políticos, criar projetos políticos para o país. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, lembra outro problema. Houve um encarecimento do processo democrático no Brasil. Fazer campanhas foi se tornando cada vez mais caro. O meio de conseguir mais dinheiro é fazer cada vez mais negócios com empresas que se destinem a financiar as suas coisas, né, a sua campanha. E daí vira uma bola de neve. Mas se a maracutaia continua, a impunidade, pelo menos, parece estar acabando. Melhorou a situação. E quando melhorou, eu quero dizer o seguinte: instituições de controle, como o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, a Polícia Federal, essas instituições elas começaram a funcionar de uma maneira muito mais efetiva. Você tem uma série de medidas conquistadas milimetricamente pelo povo. Me parece que o que é preciso fazer é aumentar a pressão popular, abrir mais a liberdade para a imprensa investigar e denunciar. Só que os pesquisadores alertam, tem um perigo escondido na crise. O senhor teme alguma solução de emergência que fuja à Constituição? Sim, você tem pesquisas que mostram que mais de 30% da população brasileira tem desconfiança no regime democrático. Isso é uma sementeira de promessas populistas e autoritárias, né? Precisamos tomar muito cuidado com esse rumo. Temos esperança? Temos que ter esperança no longo prazo. Não podemos simplesmente achar que estamos condenados a isso. Eu acredito que sim, que nós temos saídas, nós temos capacidade, sim, de pensar em alternativas. A saída é ter políticos melhores. Políticos são recrutados. É preciso melhorar a oferta. E para melhorar a oferta, é preciso criar regras melhores que evitem que nós continuemos a recrutar políticos que se valem do dinheiro para se eleger, que vendem ilusões ou que, na realidade, acreditam que podem resolver tudo só com base na força e na vontade. Numa democracia, o cidadão tem o direito de agir. Nós não temos agido o suficiente. Então, cabe ao cidadão brasileiro hoje agir, exigir dos seus deputados mudanças para melhor.